Começando a gravação. Marcos, quando você quiser, Marcos, fique à vontade. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Ok. Vamos iniciar com uma oração? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado ao Senhor por mais um dia de vida, obrigado ao Senhor pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos para adoração a Ti, ó Senhor. Pai, louvado seja o Senhor por este culto de adoração, que o Senhor possa aceitar, ó Pai, os nossos louvores, que o Senhor possa aceitar, ó Pai, toda a adoração que entregaremos a Ti neste momento. Que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos ter perfeito, ó Pai, compreensão da Tua palavra, da Tua mensagem, e que possamos, ó Pai, onde quer que estejamos, estarmos, ó Pai, conectados, principalmente através do Seu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa transmitir, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, aonde quer que estejamos, que possamos, ó Pai, ser luz, que possamos ser sal da terra, ó Senhor. Pai, te honramos, te engrandecemos e te exaltamos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o grande motivo, que é, ó Pai, o intermediador, ó Pai, deste culto de adoração nessa manhã. Amém, Senhor. Não coloca não, câmera ainda, não vamos. Eu nem sei colocar, nem sei mexer aqui. Está passando a tela, tá? Ok, agora sim. Cantemos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, irmãos? Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Se Jesus te disse, amigo, deixa tudo e vem comigo, toma Cristo com mãos em paz e nele vai. Eu te levo, disse um amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais
alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, fazem os caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, irmãos? Vamos ter a leitura e oração. Convido a todos os irmãos para que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 até o 14. Lucas 18, capítulo 9, versículo 9, até o 14. Para algumas pessoas que confiam em sua própria justiça e menosprezam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu,
mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Vamos orar. Santo amado Deus, neste momento em que iniciamos o culto de louvor ao Senhor, rogamos que o Senhor aceite esse culto que é feito do fundo do coração de cada um dos irmãos que estão reunidos nesse momento em toda a parte desse imenso mundo. Aceito, ó Deus, esse louvor que nós fazemos em gratidão ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos irmãos, de cada um de nós, e louvamos ao Senhor, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Abençoe, ó Deus, o irmão que vai trazer a mensagem, que essa mensagem possa vir ao encontro das nossas necessidades, ó Deus, que possa edificar a cada um dos irmãos e que nós possamos olhar para o Pai eterno e para o Senhor Jesus e mirar a conduta que ele teve, ó Deus, e tentar nos espelhar e fazer como ele fez, andar nos seus passos. Agradecemos ao Senhor e rogamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar 2 louvores em preparação para a ceia do Senhor. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos e dar conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos e dar conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora todos e dar conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, irmãos? Eu, perdido pecador,
longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém, irmãos. Bom dia, irmãos. Estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Em que momento no ministério de Jesus ele estabeleceu a ceia? No Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria deixar esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Bíblia vai mostrar que Jesus estabeleceu a ceia na última Páscoa, um pouco antes, talvez na quinta-feira, véspera da sua morte, na sexta. Qual era o ambiente, o cenário em que Jesus estava quando ele estabelece a ceia nessa quinta-feira? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas era o pior ambiente possível. De uma forma assim, quase blasfema, se eu fosse Jesus, eu teria preparado, estabelecido a ceia depois da sua morte e ressurreição. Mas ao contrário disso, Jesus estabeleceu a ceia na véspera da sua morte, quando Judas o traiu, Pedro o negou, os seus apóstolos fugiram todos, Jesus se sentiu ansioso, triste e abandonado. Por que Jesus estabeleceu a ceia num ambiente tão negativo? Por que Jesus estabeleceu a ceia num ambiente tão turbulento como foi?
Eu não sei te dizer com certeza, mas talvez um dos motivos de Jesus ter estabelecido a ceia num contexto assim é para mostrar que, apesar de todas as falhas humanas, de todos os sofrimentos, de todas as crises que temos no dia a dia, a ceia aponta para Jesus. A ceia aponta para a cruz, aonde Jesus foi morto e nos deu a vitória sobre o erro, sobre a traição, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a tristeza e sobre o abandono. Talvez Jesus estabeleceu a ceia num ambiente tão negativo, porque a ceia quer mostrar que nós não somos merecedores de participar da ceia, mas é exatamente por causa do corpo de Jesus crucificado naquela cruz e pelo seu sangue derramado na cruz para lavar os nossos pecados, que nós nos tornamos, através de Jesus, dignos de comer esse pão, de tomar desse suco. Talvez Jesus tivesse estabelecido a ceia depois da igreja já ter sido estabelecida num ambiente de vitória, de ressurreição. Talvez as pessoas não valorizariam tanto a cruz e a morte de Jesus. Portanto, quando participamos da ceia, nós lembramos que na sexta-feira, Jesus morreu na cruz nos dando vitória sobre o pecado e sobre tudo que nos frustra, tudo que nos causa indignação e tristeza. E Jesus ressuscitou no domingo, trazendo de novo a vida, trazendo de novo a esperança de que um dia, com Jesus nos céus, vamos ceiar novamente com Ele, fisicamente falando, e agora num ambiente diferente desse ambiente que vivemos ainda neste mundo, sujeito todos os dias a falhas e erros. Então, que possamos participar da ceia com esse entendimento de tudo que o pão e o suco representam. Oremos pelo pão. Nosso Deus, é maravilhoso saber que, mesmo diante de tantas falhas que os apóstolos de Jesus cometeram, o Senhor ainda deu vitória, morrendo na cruz, oferecendo o seu corpo, Pai, derramando o seu sangue, e depois capacitou-os para servir ao Senhor dignamente. Queremos seguir o exemplo deles, Pai, entendendo que somos falhos e limitados. Muitas vezes sentimos ansiosos, sentimos temerosos, sentimos tristes e incapacitados para fazer a Tua obra. Mas ao partirmos esse pão, lembramos que não estamos aqui porque merecemos, mas porque o Senhor nos faz dignos de sermos chamados de Teus filhos, por causa do sangue que o Senhor derramou na cruz por nós. Pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, este pão, para que possamos sempre, no decorrer dessa semana, lembrar de que somos Teus filhos, Pai, Tuas filhas. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo suco. Nosso Deus, ainda nesse pensamento, agradecemos ao Senhor por ter derramado o Teu sangue na cruz por nós. Que o Senhor nos capacite a servirmos cada vez melhor no Teu reino, porque esse sangue nos lava todos os nossos pecados, Pai, de tudo aquilo que realmente falhamos e erramos, e nos torna cada dia mais semelhantes ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Entregamos a continuidade deste culto em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
ceia está encerrada, vamos participar agora da oferta. 1 Coríntios, capítulo 16. Primeiro Coríntios, capítulo 16, Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, no versículo 1, ele diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja feito coletas quando eu chegar. Da mesma forma que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para celebrarem a ceia, a Bíblia nos instrui aqui em 1 Coríntios 16 que nesse primeiro dia da semana, os cristãos também participavam da oferta. Oferta que entregamos para Deus. E Deus é tão generoso que Ele permite que usemos essa oferta conosco mesmo, mantendo todas as necessidades que o corpo de Cristo, que é a sua igreja, necessita. Mas precisamos entender que, assim como a ceia é um compromisso com Jesus, a oferta também é. Mesmo que nós muitas vezes vamos usar para as coisas materiais ao nosso redor, é um ato espiritual, onde, assim como obedecemos a Jesus na ceia, obedecemos a Jesus na oferta. Vamos orar pela oferta. Nosso Deus e nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor por o Senhor nos dar o privilégio de ofertarmos no Teu reino. Nós sabemos que tudo pertence ao Senhor. Somos apenas administradores daquilo que o Senhor tem nos confiado. Então, nos capacite a fazer o melhor para que o Teu reino continue crescendo aqui na terra, Pai. Entregamos a continuidade deste culto em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmão. Vamos ter mais 2 cânticos antes da mensagem. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir.
crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém, irmãos? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, irmãos. Vamos ter agora a mensagem. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Bom dia a todos os irmãos, bom dia, irmãs. É tão bom estar com vocês de novo no domingo. Antes de começar a pregação, eu queria saudar todos os pais pelo Dia dos Pais, apesar da gente sempre achar que é uma data comercial, né? Mas é um momento em que a gente lembra, né, de como é importante, né, nós termos pais e nós sermos pais também. Eu costumo dizer que quando eu me tornei pai, eu conheci 1% do que é o amor de Deus. Porque Deus é um pai maravilhoso, né? Deus é um pai perfeito. Deus é um pai amoroso. Deus é o melhor pai que pode existir. Então, queria saudar todos os pais e que nós possamos sempre nos lembrar disso, que nosso desejo, nossa vontade é sermos pais tão bons como Deus é conosco. Vamos orar então agora, antes de nós começarmos a mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai tão bondoso, o Senhor é um Pai tão misericordioso, o Senhor cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá o perdão, nos dá a salvação, porque o Senhor, através de Jesus Cristo, nos mostrou o Pai, nos mostrou a Ti, ó Senhor Deus. E por conta disso nós queremos agradecer e nós queremos Te pedir para que nós possamos, ó Senhor, ser também pais tão amorosos como o Senhor é. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. A história que eu vou contar hoje é uma parábola que ela é muito fácil de ser entendida. Os discípulos eles não precisaram de muita explicação em relação a essa parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. Essa história conta a história de dois homens indo orar, e Jesus contou essa história com o intuito de ensinar aqueles que confiavam em si mesmos e que se consideravam justos e desprezavam as outras pessoas. Ela fala de um homem que pensava ser bom,
mas que foi rejeitado pelas suas atitudes, e de outro que reconheceu ser mal e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Eu gostaria que vocês agora imaginassem o quadro, tá? O filme. Vamos nos colocar dentro dessa parábola e seguir esses dois homens até o templo. No versículo 11 e 12 de Lucas, capítulo 18, a gente vê qual foi a atitude do fariseu. A postura do fariseu, ela é fácil da gente imaginar. Ele aparece no templo, de pé, para que todos os religiosos o vejam. Ele não demonstra reverência, não demonstra humildade. Pelo contrário, ele quer que todos ouçam as suas palavras e o vejam como um homem santo. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Parabéns! Jesus diz nessa parábola que ele orava de si para si mesmo. E a impressão que a gente tem é justamente essa. Parece que ele não está conversando com Deus. Parece que ele está falando para si próprio. Olha, parabéns, você é bom mesmo. Você é um cara que não rouba, não mata, não faz nada de ruim, dá o dízimo, é religioso, vai no templo. Puxa, você é sensacional. Sabe o que eu fico pensando? Parece que ele está fazendo um merchan, né? Ele está fazendo um merchandising de si mesmo para Deus, sobre a sua pureza, sobre a sua religiosidade. Ele até chega a usar o publicano como um contra-exemplo. Ele fala, olha lá, olha ali, ó, tá vendo? Eu não sou nem como esse cara aqui, ó. Tá vendo, Deus? Esse cara aqui, ó, que está aqui atrás de mim, eu não sou como ele, não. Então ele procura demonstrar como ele era bom. Para ele, Deus tinha obrigação de ouvi-lo e aceitá-lo pelas suas boas ações. Em contrapartida, a gente vê a atitude do publicano, e o publicano, agora, explicando rapidamente, era um cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, ladrão. Os publicanos, eles tinham essa fama dentre os judeus. Traidores, eles agiam em nome do Império Romano, enfim, tudo de ruim em relação ao publicano, ao cobrador de impostos. Mas esse publicano, ele vai até o templo com uma atitude de humildade. Olha o que está dizendo lá em versículo 13. O publicano, estando de pé, longe, nem ao mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Dá uma olhada nesse quadro, nessa imagem. Ele está de pé, ele está afastado, longe da multidão. Ele não quer ficar perto das pessoas. Ele não quer ficar perto daquelas outras pessoas que frequentam o templo. Ele tem vergonha. Ele não quer ser visto. Ele não quer ser ouvido por ninguém, além de Deus. Sua vergonha é tão grande que ele nem levanta os olhos para o céu, mas ele prefere ficar de cabeça baixa. Enquanto esse publicano, ele ora, ele bate no seu peito e clama, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Não é uma oração cumprida. A oração do fariseu tem 2 versículos. A oração do publicano tem uma frase. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa curta oração feita pelo cobrador de impostos tinha todos os ingredientes necessários para que Deus pudesse enxergar a ele, para que Deus pudesse prestar atenção nele e na sua oração. Em suas poucas palavras, nós vemos que ele tinha a consciência de que sem o perdão do Pai não existe salvação. Ao baixar a cabeça e bater no peito, esse homem reconheceu que ele era o quê? Falho, pecador, e que ele precisava da mão poderosa de Deus na sua vida. Ainda olhando para esse quadro que a gente tem lá naquele templo, onde nós prestamos atenção em 2 orações diferentes, nós vemos que o fariseu, ele procura o melhor lugar para fazer as suas orações. Ele vai lá na frente. Ele quer ser visto. E enquanto isso, o publicano de longe fica praticamente na porta da saída. Ele quer entrar, fazer a sua oração, envergonhado,
e ir embora. Como é que é o olhar de cada um desses homens? Enquanto o fariseu olha para o seu ego, olha para dentro de si, o outro, o publicano, ele via a necessidade de ser salvo. O fariseu, ele olha para si. O publicano olha para Deus. Apesar de estar com a cabeça baixa, apesar de estar com os olhos fechados, ele está olhando para Deus. O fariseu, ele construiu um altar de ouro e pedras preciosas para si mesmo. O publicano se colocou no chão, debaixo do pó, debaixo da sujeira. O fariseu foca nos seus méritos. O publicano reconhece que jamais poderia ser salvo pelos seus próprios esforços. O fariseu pede o reconhecimento de Deus. Ele quer que Deus o reconheça do quanto ele era justo, do quanto ele era religioso. Já o publicano, ele pede por misericórdia. Mas tem uma coisa em comum entre os dois. Os dois adoraram. Os dois adoraram, é verdade. Só que o fariseu adora a si mesmo. O publicano adora a Deus. O fariseu prefere se gabar da sua própria justiça, desprezando os outros, e o publicano, desprezado por todos, reconheceu que era pecador e se confessou diante de Deus. O fariseu deixou o tempo se sentindo justificado. Com certeza ele saiu daquele lugar convencido da sua pureza, convencido de que ele era um homem santo. Mas a sua recompensa não veio de Deus e jamais viria de Deus. Viria sim dos homens que estavam ali aplaudindo tanta religiosidade. Já o pecador, o publicano, deixou o templo aparentemente sem um indício de que havia sido perdoado. Não dá para a gente saber, não existe um selo, perdão, foi perdoado. Mas ele volta para casa e Jesus fala que ele foi justificado por Deus porque ele se humilhou. Jesus reconheceu nesse homem que ele estava perdoado, porque ele reconheceu a humildade que havia. Agora eu pergunto, por que essas duas orações elas foram tão diferentes? Por que elas foram tão desiguais? Jesus nos deixa algumas lições preciosas de como a gente deve se chegar a Deus. E aqui eu encontro algumas coisas que vão além de simplesmente falar sobre um homem que se julgava santo e um homem pecador que reconhece a sua humildade. Uma das coisas é que, assim, por mais que a gente pense, Jesus colocou a figura do fariseu, um ultra-religioso daquele tempo, como sendo um exemplo a não ser seguido. E sabe por que Jesus faz isso? Porque simplesmente religiosidade não salva. Religiosidade não salva. A gente tem que tomar muito cuidado com o manto da religiosidade. Aparentemente é um porto seguro, mas pode levar ao caminho do orgulho. O fariseu, ele se achava a régua. Aquele que era capaz de medir o caráter das outras pessoas pelo seu próprio caráter, pelas suas próprias atitudes. E a mensagem que Jesus diz é o seguinte: não tenta vender a sua imagem de bom moço para Deus. Não tenta fazer isso, vender a sua imagem de bom moço para Deus, porque ele sabe tudo ao seu respeito. O fariseu, sob uma capa de pretensa justiça, fazia de si mesmo o Senhor. Ele é que era o Senhor da sua vida, não era Deus que era o Senhor. Ele próprio era o Senhor da sua vida. Ele próprio tomava as decisões sobre a sua própria vida. Por outro lado, o publicano se viu como o pior dos pecadores e saiu dali justificado por Deus, porque ele mostrou que ele era incapaz de realizar uma obra de salvação. O publicano, ele descobriu que, olha, eu sou inútil, eu sou incapaz de me salvar. Deus me salva porque eu não consigo, eu não posso. Sabe de uma coisa? Nós nunca alcançaremos Deus apenas por nossas boas ações. E quando eu estou dizendo apenas, é que boas ações apenas não salvam. Boas ações apenas não te chegam perto de Deus. Humildade, coração quebrantado, reconhecimento do senhorio de Deus na sua vida
isso sim vai fazer com que você se achegue a Deus. É preciso que cada um de nós tenha a atitude correta. Humildade e dependência de Deus fazem parte da trilha, do caminho para uma vida sintonizada com a vontade de Deus. Sabe outra coisa que essa passagem nos mostra? Ela diz o seguinte, que o orgulho nos deixa cegos. O orgulho impede de enxergar a dependência. Quando você se acha autossuficiente, Deus deixa de agir. Autossuficiência não combina com dependência. Na autossuficiência, quem age é você. Quem age sou eu. Os resultados sempre vão ser imperfeitos. Quando nós nos achamos autossuficientes, nossas orações não têm força para subir e atingir o coração de Deus. Na verdade, Deus deixa a nossa autossuficiência realizar o trabalho dele. Então, tá legal. Você quer ser autossuficiente? Beleza. Faz aí o que você acha que deve ser. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara. Eu vou quebrar a cara. Porque pela autossuficiência a gente não tem a sabedoria que Deus tem, a gente não tem o poder que Deus tem para realizar a obra. Porque a obra não depende unicamente dos nossos esforços e das nossas ações. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Ele tem um controle sobre tudo. Então deixa Deus agir. Autossuficiência traz trabalho imperfeito. Deixar Deus agir traz perfeição em tudo. Deixa Deus agir. Outra lição que a gente aprende é o seguinte: Deus não vê cara, Deus vê o coração. Nós vemos cara. Nós olhamos para aquele fariseu e dizemos, puxa vida, super religioso. Super estudioso da palavra. Mas Deus conhece o coração. Uma lição que a gente vê sobre tudo isso é que assim, você acha que você tem o poder de julgar os outros? Toma cuidado. Porque para ter o poder de julgar os outros, você tem que ter o poder de enxergar o coração de uma pessoa. Nenhum homem tem o poder de enxergar o coração do outro. Não existe o laço da Mulher Maravilha. Sabe aquele que a Mulher Maravilha dá um laço, laça a pessoa e a pessoa começa a falar a verdade, a pessoa confessa todos os seus pecados? Não existe o laço da Mulher Maravilha. Somente Deus sabe as nossas verdades. Somente Deus conhece as nossas verdades. Aquele publicano, ele conhecia as próprias verdades. Ele sabia que a verdade dele era uma verdade suja, era uma verdade de pecado, e ele precisava do perdão de Deus. Só Deus conhece as nossas verdades. Por isso, um coração sincero e aberto não julga o outro, mas julga a si mesmo. Julga a si mesmo. Você tem o poder de julgar a si mesmo. Você conhece o seu coração. Você sabe onde você erra. Você sabe que somente Deus pode fazer isso. Pode te salvar. Então, um coração sincero e aberto não julga o outro, mas julga a si próprio. Então, isso sim, podemos fazer. Reconhecermos o erro e partirmos de onde nós erramos e agirmos certos. Confessar os seus pecados é o começo. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde que é o começo de tudo? Confessar os seus pecados. Lembra quando você mergulhou nas águas do batismo? O que você fez? Você reconhecia os seus pecados ali. Você reconhecia que era pecador. E você aceitava o sacrifício de Jesus na cruz para que você pudesse ser limpo dos seus pecados. Então, é isso. Reconheça os seus pecados. E isso é o ponto de partida para que você possa ser purificado e justificado por Deus, assim como aquele publicano. Eu queria encerrar com uma conclusão em que, lembrando aquilo que Jesus falou sobre essa parábola, por que ele contou mesmo essa parábola? Versículo 9 diz o seguinte, que Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se acharem justos e desprezavam os outros. É isso que versículo 9 diz. Então essa parábola é para nós hoje. Todos nós estamos arriscados a agir como fariseu. Nós somos vítimas fáceis do egoísmo e do egocentrismo.
Em nossos currículos espirituais, nós tecemos elogios a nós mesmos, exaltamos as nossas boas qualidades. Queremos mostrar para o mundo, para os outros, como nós somos espirituais. Quando você escreve um currículo para uma empresa, você não vai colocar, chegou atrasado em tal dia, teve problema com o chefe. Não, você quer colocar só o melhor. E é isso que a gente quer mostrar. Mas Deus quer que você mostre para Ele, confesse os seus pecados, para que você possa se humilhar, para que você não caia na armadilha fácil do egoísmo, do egocentrismo. Sabe de uma coisa? Existe uma linha muito tênue, uma linha muito fina que separa o fariseu do publicano. Jesus sabia disso e foi por isso que ele parou para ensinar que todas as vezes que eu julgo um irmão ou uma pessoa pelos seus atos, eu também estou agindo igualzinho o fariseu. E pior, eu me afasto de Deus. Todas as vezes que exaltamos os nossos feitos religiosos e não a obra de Cristo, nós também agimos como fariseu. Mas assim, eu sinceramente creio que a história do fariseu e do publicano não terminou ali no versículo 14. A graça perdoadora de Jesus alcança não só os publicanos arrependidos, mas pode alcançar também os fariseus que se acham melhores do que outros. Quer um exemplo? Dou um exemplo agora para você. Olha o apóstolo Paulo. Paulo, um fariseu que se achava super, que perseguia cristãos. Você quer um exemplo mais fariseu do que esse? Você quer um fariseu mais ultra-religioso do que esse? Mas esse mesmo Paulo foi alcançado pela graça de Jesus. Esse mesmo Paulo foi alcançado pela graça de Cristo. Quando Jesus encontra Paulo no caminho para Damasco, ou quando Paulo encontra Jesus no caminho para Damasco, é justamente sobre perdão e arrependimento que ele está falando. Todas as vezes que nós reconhecemos os nossos pecados, nós estamos exaltando não a nós, mas a Deus, que é todo perdão, misericórdia e amor. Todas as vezes que pedimos perdão, o sangue de Jesus derramado na cruz realiza perfeitamente o seu trabalho. Porque todo aquele que se humilha, aí sim, será exaltado. Que Deus nos abençoe. Eu sou ovelha e tu, meu pastor, sempre a me vigiar. Teus olhos me seguem para onde eu for, está sempre a me cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és, e quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. Somos teus filhos e tu, nosso Pai, sempre a nos vigiar. Nos dá teu amor e nos dá tua paz, sempre a nos cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és, e quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és, e quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. Está sempre a me vigiar.
Amém, irmãos? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu o meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, irmãos? Otávio? Eu tô vendo aqui se o Ivan consegue abrir o microfone dele lá. Temos agora os avisos. Os avisos, perdão. O nosso irmão Henrique, ele agradece a Deus e as orações a favor da nossa irmã Giovana, a esposa dele. Ela está tratando da Covid. Ele pede que nós continuemos orando pela melhora dela. Então, o nosso irmão Henrique agradece as orações dos irmãos, agradece a Deus a favor da sua esposa Giovana, está tratando de Covid, e pede que nós continuemos orando pela recuperação. A nossa irmã Esther agradece a melhora da sua amiguinha, que está se recuperando da Covid. A nossa irmã Tamires pede orações pelo sobrinho Guilherme, que está com sintomas da Covid. Então, nossa irmã Tamires pede orações a favor do Guilherme. A nossa irmã Priscila, ela passou em consulta com o neurocirurgião e o radiologista, e eles acham que ela não deve fazer a cirurgia no momento. Porém, ao redor da lesão tem um edema bem grande,
que está próxima a uma região importante do cérebro, e ela deve ficar atenta a qualquer sintoma estranho. Ela repetirá a ressonância só no final do mês que vem. Ó. Continuemos em oração para que Deus esteja fazendo a vontade e que a área do edema venha diminuir. O nosso irmão Jamão pede orações a favor da esposa Janaína, que teve um mal-estar, para que Deus abençoe e não seja nada grave. Dani pede orações a favor da amiga Andréia, grávida, e está com uma gestação complicada. A nossa irmã Edna pede orações a favor do filho Diogo, que deu positivo para a Covid. Ela pede orações por ele, pela Fernanda e a neta Lorena, que fizeram o exame. O Diogo está com sintomas leves e também está em isolamento em casa. Eu agradeço a Deus pelas orações e aos irmãos pelas orações. O exame que eu fiz sexta-feira correu tudo bem e eu vou ter o resultado no dia 14/8. Que os irmãos continuem orando por mim. São esses os agradecimentos, pedidos de orações para todos. Teremos a oração agora de encerramento. Bom dia a todos. Antes de orar, queria lembrar também para estarmos orando por Luigi. Luigi é amigo do Pietro e passou por uma cirurgia cerebral, e os médicos acreditam que seja um milagre realmente a vida daquele menino. Então, vamos orar por ele e pelos familiares também, se lembrarem, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, nós somos gratos, Pai, porque podemos estar aqui unidos e reunidos no Teu nome para lhe prestar louvor, para lhe prestar culto. Que o Senhor aceite, Pai, este culto que foi realizado por nós em louvor a Ti. Que nós continuemos, Pai, continuemos cada vez mais adorando a Ti através do Seu Filho e estando perto do Senhor com o Seu Espírito Santo ligado a nós. Que o Senhor esteja, Pai, com todos os nossos familiares, a família cristã, principalmente aqueles nossos familiares de sangue, Pai, que ainda não se converteram, que o Teu Espírito possa se voltar a eles e salvá-los, ó Deus. Esse é o nosso pedido, o desejo do nosso coração. Também, Senhor, esteja com todos os pedidos que foram realizados aqui pelo Valdir, por mim, que o Senhor esteja realmente, Pai, com o Teu Espírito Santo, zelando por cada um e cuidando dos médicos para que façam o melhor. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós só temos a agradecer por cada minuto de vida que temos, porque o Senhor é o Senhor. Que o Senhor também possa, Deus, cada vez mais estar fazendo com que nós sejamos livres do pecado, que nós possamos ser libertos do pecado, Senhor, e que mais pessoas, através de nós e também da Tua palavra, possam ser salvos por Ti. Que o Senhor esteja, Senhor, durante toda essa semana com cada um. Que nós possamos, a partir de agora, ser mais estudiosos da Tua palavra, que o Senhor aumente essa vontade a nós, que nós possamos também ser mais fiéis a Ti, Senhor, que nós possamos estar sempre debaixo da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor tem feito isso por cada um de nós, mas nós erramos e Te pedimos perdão, Senhor, pelas falhas que cometemos. Que o Senhor continue durante toda essa semana, Senhor, se Jesus não voltar antes, habitando no nosso templo santo, que é o nosso corpo, porque sabemos que somos santuários do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, no nome grandioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Antes de encerrar e abrir os microfones, eu queria registrar aqui a presença de dois pais
o pai do Kidum. Kidum, bom dia, Kidum. O pai do Kidum que ouviu a mensagem hoje com a gente. E o pai da Luciana Farias também, que eu vi num flash de câmera aqui. Eu acho que a Lorena até estava conversando com ele. Bom dia. Feliz Dia dos Pais para vocês, para todos. Também registrar o Rodrigo Okita, que está conosco também. Deve estar com a câmera fechada. Graças a Deus pela sua vida, Rodrigo. Que bom que você pode estar entre nós aqui. Então, neste momento, eu encerro aqui o Facebook e encerro a gravação. Bom dia, bom domingo a todos.